Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para preservação da alma. Glória a Deus. Segunda parte de Hebreus capítulo 10, o Senhor continua nos falando acerca da nossa aliança com Deus. Deus nos chama para ter essa aliança, o sangue de Jesus nos purifica e perdoa de todo pecado. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, como nós falamos, e devemos acessar continuamente. Não buscar intimidade com Deus não apenas nos torna espiritualmente frágeis ou espiritualmente imaturo. Não buscar a presença de Deus vai nos levar inevitavelmente à prática do pecado. Porque é a intimidade com a palavra, com a presença de Deus, que vai nos purificando, que vai nos santificando. Por isso, Hebreus capítulo 10, quando fala, entrem no Santo dos Santos, experimentem essa intimidade com Deus. Não está apenas dizendo, você precisa de mais de Deus, para que você possa amadurecer. Isso é um fato. Mas nós precisamos mais de Deus, porque senão o pecado, o inimigo, o mundo vai nos contaminando. Por isso, nós lemos hoje, a partir do versículo 26, a exortação aqui do Espírito Santo, em Hebreus 10, 26 se continuarmos a pecar de propósito, o que ele está dizendo se continuarmos a pecar de maneira deliberada, se nos entregarmos ao pecado, depois de ter conhecimento da verdade, depois de você já estar andando com Deus, conhece a Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece a Bíblia, e você diz, eu vou me entregar, eu vou deixar realmente a minha carne prevalecer, eu vou relaxar diante desses pecados que estão me dominando. Se você fizer isso, a exortação do Espírito Santo cuidado, porque o que está vindo sobre você é juízo, o que está vindo sobre você é disciplina de Deus. Sabe, amados, Deus jamais estabeleceu que a gente o buscasse por medo. O que nos atrai e nos faz permanecer com o Senhor é o amor. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Mas Deus é um Deus de justiça e Ele sempre vai nos alertar que o pecado vai nos destruir, que a desobediência vai distorcer a nossa verdadeira identidade, vai nos tornar em seres inferiores
ao projeto de Deus. Então a exortação tende, às vezes, ser mal recebida por alguns porque não entendem o propósito. O propósito da exortação é nos despertar para que a gente possa buscar ser mais semelhante a Jesus, para que a gente possa ter saúde espiritual, emocional, para que a gente possa ser pleno em Deus. É importante ler o versículo 27. Resta apenas terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Para quem? Para aqueles que conhecem a verdade, mas não querem praticar. Para aqueles que conhecem a Deus, já andaram com Deus, mas decidiram deliberadamente se entregar ao pecado. Às vezes, uma área da nossa vida, nós permitimos que o pecado reine, seja o Senhor. E lá em Romanos 6, a Bíblia diz que aquele que se entrega ao pecado se torna escravo do pecado. Mas o Senhor nos chamou para sermos totalmente rendidos ao governo, à vontade, ao amor, ao propósito dele. O exemplo que o Espírito Santo traz em Hebreus 10, de 28 em diante, é que quando rejeitavam a lei de Moisés, versículo 28, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morria, havia juízo. E o versículo 29 diz: imaginem quanto maior, severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Muitas pessoas equivocadamente acham que no Antigo ou no Primeiro Testamento, Deus era muito duro, Deus era muito, trazia juízo, e no Novo Testamento, na graça de Deus, hoje nós podemos viver de qualquer maneira. É engano puro. O texto diz que se havia, de alguma forma, disciplina de Deus, juízo de Deus, se havia a manifestação de Deus, da sua ira, com aqueles que desobedeciam à lei, quem rejeita Jesus, quem está endurecendo o coração para o Espírito Santo, não deve se enganar, achando que isso não trará consequências. Amado, a exortação visa nos acordar, nos despertar. É o amor de Deus. Às vezes nós não gostamos, nós ficamos um pouco envergonhados, nos sentimos culpados. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é gerar na gente arrependimento, humildade. Nós precisamos acessar o Santo dos Santos todos os dias, mesmo quando nós estamos em pecado, para que o sangue de Jesus nos purifique, para que a gente possa ser liberto, transformado dia a dia, porque de maneira alguma o Senhor está dizendo que nós não vamos errar, pelo contrário, o Senhor está dizendo que nós devemos todos os dias nos lavar no sangue de Jesus, nos humilhar diante dele e deixar que a palavra vá nos limpando. A questão é, não se entregue de maneira voluntária, deliberada e contínua a nenhum pecado, porque às vezes a gente acha que alguns pecados, eles são muito pequenos na nossa ótica, mas um pecado, mesmo que ele seja um pecado de menor consequência comparado com outros, porque a Bíblia faz essa distinção entre pecados de menor consequência e de maior consequência, mesmo esse pecado que a gente acha pequeno, pode trazer grandes prejuízos, pode nos separar da intimidade com Deus, pode realmente nos fazer estar ultrajando o Espírito Santo, insultando, como o texto diz, quando a gente resiste, rejeita o que o Espírito Santo está nos convencendo, está buscando nos encaminhar, nós podemos estar endurecendo o coração. E o versículo 31, vale a pena a gente sempre lembrar, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas amado, a partir do versículo 32, há uma palavra do Espírito Santo de ânimo, há uma palavra do Espírito Santo para realmente restaurar a alegria, restaurar a fé desses irmãos que receberam essa carta, que estavam passando por aqueles momentos de tantas dificuldades e perseguição. Versículo 32 em diante, o escritor aos Hebreus, ele nos dá uma série de princípios para renovar a nossa fé, uma série de princípios para renovar as nossas forças, para nos dias maus, diante das dificuldades, nós podemos ser renovados em Deus. E eu quero citar alguns. Primeiro, ele diz que nós devemos nos lembrar das vitórias que nós já obtivemos no nosso passado. Esse princípio bíblico é tremendo. Versículo 32 diz: lembrem-se dos dias passados, que depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Em alguns momentos vocês foram como espetáculo, insultados, maltratados.
vocês também se tornaram coparticipantes de outras pessoas que passaram por isso. Ele está lembrando o início da caminhada cristã desses irmãos, dizendo: vocês já superaram tantas coisas. É importante a gente lembrar, amado, de onde Deus nos tirou, o que Deus já fez na nossa vida. Isso traz mais renovação para a nossa fé, renovação para enfrentar as dificuldades do presente. Porque às vezes nós já superamos coisas até maiores no passado, e às vezes um problema menor no presente se torna um grande gigante. O Espírito Santo está dizendo: lembrem-se do que vocês já superaram no passado. Em segundo lugar, versículo de número 34, diz assim: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. A segunda coisa assim que a gente percebe que pode renovar o nosso coração é a certeza das recompensas de Deus na nossa vida eterna. Ele está dizendo: vocês passaram por tantas coisas, perderam bens, foram saqueados e nem ligaram para isso. Sabe por quê? Porque vocês tinham convicção que vocês têm um patrimônio superior e durável, que ninguém pode tirar. Porque às vezes nós vamos percebendo tantas perdas aqui na vida na terra, às vezes na vida até material, tantas situações difíceis, e tem muita gente que vai ficando desanimado, vai ficando frustrado, porque a sua vida financeira está passando por dificuldades. O texto está dizendo: vocês passaram por tantas coisas porque vocês sabiam que tinham um patrimônio que é eterno e que ninguém pode tirar. Às vezes nós nos esquecemos disso. Em algum momento nós cremos mais, nós já tivemos uma fé muito maior nas coisas eternas, mas quando as coisas começam a dar errado, e frustrações aqui no dia a dia, nós podemos nos esquecer disso. Nossa verdadeira vida é a eterna. A vida aqui na terra, ela é muito curta. Então, não viva amarrado, aprisionado, frustrado, porque você está tendo algum tipo de prejuízo ou momentos, dias maus. Nós podemos passar dias muito difíceis, mesmo sendo servos de Deus, mesmo sendo fiéis a Deus. Agora, o que vai manter a minha alegria e a minha fé constante é a certeza de que o meu patrimônio verdadeiro, ele é no céu, superior e durável. E aí, em terceiro lugar, para renovar a fé e a alegria desses irmãos, o Espírito Santo, através dessa carta, diz para ele também que eles não deveriam perder a confiança. Versículo 35: não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Você pode já ter confiado mais no Senhor e hoje está com dificuldade de confiar, diante de novas situações. Então, não percam a confiança, ela tem recompensa grande. Talvez você esteja agora dizendo: será que vale a pena manter a fidelidade, manter a obediência, manter a oração? O Espírito Santo está dizendo: não perca a confiança. Em versículo 36 ele insiste dizendo: vocês precisam perseverar, para depois que vocês fizerem a vontade de Deus, alcançar a promessa. Às vezes a gente começa a fazer a vontade de Deus, a gente começa a buscar a Deus, confiar em Deus durante um mês, às vezes 50 dias, às vezes 3 meses, e aí você fica na expectativa de que algo vai acontecer, que uma resposta vai vir, às vezes uma cura, às vezes uma bênção financeira, às vezes algo que você está pedindo a Deus para fazer dentro de você, ou em áreas da sua vida, e aí depois de 3 meses orando, jejuando, buscando, confiando, nada acontece. Aí você perde a paciência, aí você já não confia tanto, aí você já começa a formular um plano B. O que o Espírito Santo está dizendo para essa igreja é: não tenha plano B, continue confiando e persevere e faça a vontade de Deus, porque depois de fazer a vontade de Deus de maneira perseverante, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. E aí, versículo 37, o Senhor diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Aleluia. O que o Senhor está dizendo é que a maior promessa de Deus para a nossa vida não são essas bênçãos que eu acabei de enumerar. Bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida são presentes, são maravilhosas, mas às vezes nós colocamos a nossa expectativa, nós colocamos as nossas emoções e colocamos a nossa fé nas bênçãos. E o Senhor nos ensina o tempo todo que a nossa fé, a nossa confiança tem que ser nele, no caráter dele, na vontade dele e na certeza da volta de Jesus. É isso que deve sustentar a nossa esperança.
A igreja do Senhor Jesus no primeiro século, ela era uma igreja muito forte, muito viva, muito cheia de expectativa, e uma das coisas que alimentava a fé dessa igreja era a convicção de que Jesus voltaria na sua geração. Eles tinham essa certeza, que Jesus voltaria no tempo deles, no primeiro século. Você percebe isso? Lendo Atos, lendo Tessalonicenses, lendo o que Paulo falava. Paulo mesmo cria nisso. Ele diz: nós que estivermos vivos na vinda do Senhor. Ele tinha essa convicção. Quando ele escreve 2 Timóteo, a última carta dele, ele já percebe que os dias dele estavam chegando ao fim, que o Senhor o recolheria. Mas uma das coisas, então, que renovava a fé da igreja no primeiro século, era a certeza da volta de Jesus. E uma das coisas que trouxe desânimo, que trouxe abatimento, que trouxe dúvida para eles, foi quando eles também começaram a perceber que Jesus poderia não voltar naquela geração. Eles viram os apóstolos morrendo, aqueles discípulos de maneira tão cruel morrendo. Eles começaram a ver que o reino de Deus, visível, ainda não estava sendo estabelecido. O reino de Jesus é dentro de nós, mas um dia ele virá de maneira plena, absoluta, visível. E aí o Espírito Santo está dizendo para eles: não desanimem, pelo contrário, continuem crendo, porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Se o Senhor falou isso naquela geração, muito mais hoje, se nós pararmos para ouvir verdadeiramente o Espírito Santo, Ele vai soprar no nosso espírito, que o nosso Senhor Jesus está voltando, e nós temos que viver uma vida assim, concentrados, ligados com a volta de Jesus. Isso vai mudar a nossa vida inteira. Nós temos que viver todos os dias com a certeza de que Ele pode voltar hoje, ou Ele pode nos chamar hoje, e nós precisamos estar preparados. Isso renova a nossa fé, amado. Não colocar esperança e expectativa nos homens, nas coisas da terra, nas bênçãos, nas coisas boas que Deus nos concede. Não colocar a nossa força, a nossa alegria dependente dessas coisas. Em último lugar, o que o Senhor diz à igreja para renovar a sua fé, está no versículo 38. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Porém nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a preservação da alma. O último princípio que o Senhor está dizendo aqui é: continue andando pela fé. O justo viverá pela fé. É uma citação que está em Abacuque, é uma citação que está em outros textos bíblicos. Amado, só há uma maneira de viver na terra: viver pela fé. Fé não é algo cego, irracional. Fé não é um sentimento, hoje eu estou sentindo, amanhã não. Fé é uma convicção, e o Espírito Santo vai discorrer sobre isso. Amanhã no capítulo 11 iremos perceber como que o Espírito Santo vai abrir os olhos da igreja nesta revelação do capítulo 11 aos Hebreus sobre o tema de fé. Nós precisamos cavar mais fundo para que a nossa fé esteja bem fundamentada, alicerçada, cimentada em quem Deus é, nos seus atributos, nos absolutos de Deus, nos seus decretos. O justo vive pela fé. O viver pela fé nos faz não retroceder. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra viva e poderosa, incomparável, que a Tua palavra penetre mais profundamente em nós, renovando a nossa mente, aquecendo o nosso coração, nos dando, Deus, direção, propósito. Pai, que a Tua palavra possa, ó Deus, nos forjar a cada dia, nos moldar a cada dia. Nós oramos nessa manhã para que nós não sejamos como aqueles que retrocedem, aqueles que, conhecendo a palavra, andando em um tempo com o Senhor, ó Deus, começam a permitir que as suas emoções, que as circunstâncias sufoquem a semente da palavra. Pai, no nome de Jesus nós oramos para que o Senhor fortaleça a nossa fé, renove a nossa confiança, nos ensine, Espírito Santo, a perseverar em obediência diária, em amor pela Tua presença e pela Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos lembre a cada dia tudo aquilo que o Senhor já fez em nossa vida, e o Senhor diz que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia da sua vinda. Renova as nossas forças nessa manhã, de cada um dos Teus filhos e filhas que recebem essa palavra de bom grado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.